Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e nessa aula vocês vão aprender a minha estratégia para operar com bandas de Bollinger e RSI. Nas aulas que eu dei lá de indicadores, eu passei como que vocês utilizariam esses indicadores, mas eu não cheguei a passar o operacional completo para vocês. Na aula de hoje vocês vão conhecer esse operacional. Só abrindo aspas aqui para vocês saberem, esse foi o operacional que me levou à consistência, assim, foi o que eu comecei usando ele. Eu gosto muito dele e principalmente para quem está com dificuldade de operar aquele primeiro operacional que eu passei, o dos quadrantes, esse daqui eu acredito que vai ficar muito mais fácil para vocês, porque é muito mais fácil de poder identificar as entradas nesse daqui, tá? Outra coisa importante falar é o seguinte: nesse operacional aqui, pessoal, nós só vamos operar também suporte e resistência básico, tá? Nele não tem pullback, é só suporte e resistência básico, porque nesse daqui a gente vai operar sempre gráfico lateralizado, beleza? Diferente do de consolidação, esse daqui é para mercado lateral, tá? E aí, reforçando, qual que é a diferença de mercado lateral para mercado consolidado? No mercado lateral, pessoal, vocês vão observar que o gráfico faz movimentos de topos e fundos, ó. Ele faz topos e fundos, tá bom? Não é aquele monte de velhinhas que ficam andando de lado ali, igual quando está consolidado. Então, o que é que a gente busca para poder operar essa estratégia que eu vou ensinar para vocês agora? Exatamente esse movimento aqui de lateralização, ou seja, o gráfico ele está andando na horizontal, ele não está subindo nem em tendência de alta e nem está em tendência de baixa, ele está fazendo topos e fundos, mas ele está andando de lado, tá? Esse é o primeiro ponto. Isso aqui para mim, pessoal, é o primordial, é o ponto mais importante para vocês conseguirem aplicar e terem bons resultados nessa estratégia, tá bom? Show! Primeira coisa, vamos adicionar os indicadores, tá? Então, vamos adicionar primeiro as bandas de Bollinger aqui, ó, em popular, bandas de Bollinger, indicadores, né, popular, bandas de Bollinger, clica aí, e aí a configuração das bandas de Bollinger é período 20 e desvio 3.0, tá bom? 3.0. Aqui em cores e exibição, nós vamos alterar apenas a linha inferior para a cor verde, beleza? Show! Linha superior vermelha, central laranja e inferior verde. Aplicar. Show! Tá inserido aí o meu primeiro indicador, que são as bandas de Bollinger. Amo bandas de Bollinger. E eu tenho certeza que vocês também vão ter muito resultado com essa estratégia, que ela é bem simples mesmo, tá? Observem também que elas estão andando de lado. Observem. Ó, elas estão andando de lado, elas não estão nem subindo nem caindo, nem estão uma para um lado, outra para o outro, elas estão andando de lado, acompanhando aí o mercado, beleza? O segundo indicador que nós vamos adicionar é o RSI, que eu também já expliquei dele para vocês, tá? E aí a configuração é linha 0 linha 0 a gente vai alterar para 5, sobrecompra permanece 70 e sobrevenda permanece 30. Em cores e exibição, vamos alterar apenas sobrecompra para a cor vermelha, tá? E sobrevenda vamos alterar para a cor verde. Show? Aplicar, tá inserido os meus indicadores, tá? Beleza, é assim que a gente vai fazer para poder operar essa estratégia. E agora a nossa marcação. Como que vai ser a nossa marcação? Pessoal, a nossa marcação para operar a retração de M5, ela sempre vai ser igual, tá? Então, qual que é o próximo passo? Jogar aqui o gráfico para H1, tá? Para 1 hora. E traçar os pavios das 3 penúltimas velas de H1, como a gente já está cansado de saber como que faz, tá bom? Então, vamos marcar aqui só para vocês poderem entender. As 3 penúltimas, né? Aqui. Eu sou chata nessas marcações, gente. Pronto. E aqui embaixo, né, que só faltou essa vela aqui já coincidiu com a marcação dessa vela, então tranquilo. A vela acontecendo, não preciso marcar. Jogo para H4 e vejo se preciso marcar mais alguma coisa, tá? Aí eu vi que essa vela aqui ficou sem marcar nesse pavio. Nesse caso, eu gosto de botar uma corzinha diferente, tá? Para eu saber que aquela região ali é uma região DH4. Beleza. Coloquei aí, marquei pavio superior, pavio inferior da vela de H4, vou colocar uma corzinha também, e volto para o gráfico de 5 minutos. Beleza, turma. Voltei para 5 minutos, agora eu vou dar o zoom lá
para vocês poderem entender como que nós operaríamos, tá? Se a gente estivesse aqui agora operando, se a gente tivesse pegado essas oportunidades aqui no gráfico, tá bom? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, eu vou começar daqui mais ou menos, que foi onde deu as últimas velas, tá? Lembra que eu falei com vocês na aula das bandas de Bollinger, que toda vez que o candle tocasse na banda de Bollinger, a gente entraria vendido, tá? Quando ele tocar a banda superior, a gente entraria vendido, acreditando na retração da mesma vela? Show! Agora, a partir de agora, vocês não vão mais fazer isso, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês sobre a confluência, que a gente precisa de pelo menos duas... O que é confluência? Pelo menos duas confirmações que me dão uma segurança para poder entrar numa operação ou não, tá? Então, no mínimo, para você poder entrar numa operação, pessoal, é no mínimo duas ou três confirmações. Com apenas uma confirmação, a gente não entra, tá? Então, confluência é um conjunto de análises que vai te dar uma segurança maior, que vão confluir ali naquele ponto para te dizer se você vai ou não entrar nessa operação. Então, o que aconteceu aqui, ó? Aqui nesse ponto, ó, eu tive um candle que tocou a banda de Bollinger, tá? Mas ele não tocou na minha resistência. Observem que a resistência está aqui em cima. Olha o RSI como é que estava aqui embaixo. Lembra que eu falei com vocês que toda vez que o RSI ele sair muito aqui dos limites, já torna arriscado para vocês entrarem? O ideal é que ele esteja apenas tocando, tá? Então, eu já tenho aqui apenas uma confirmação. Nesse caso, a gente não vai pegar apenas quando o candle tocar as bandas de Bollinger. Deu gain? Deu. Mas eu não opero com menos de duas confirmações para poder entrar na operação, porque do mesmo jeito que está dando gain, poderia também me dar loss, tá bom? Então, Ana, como que eu vou operar de fato, então, essa estratégia? Porque agora você já está falando para mim que não é só banda de Bollinger. Beleza. Nós fizemos as nossas marcações, certo? E não foi à toa que nós fizemos as nossas marcações. Nós fizemos as nossas marcações, pessoal, porque nós só vamos operar quando algum dos candles tocarem banda de Bollinger e confluírem com as minhas marcações, seja de suporte ou de resistência. Observem o que aconteceu aqui embaixo, ó. Eu tive um candle que tocou aqui a minha banda de Bollinger inferior, e quando ele tocou a banda de Bollinger, ele também tocou uma marcação que eu tinha, duas marcações que eu tinha aqui de H1. E olha o RSI também como ele estava encostadinho aqui embaixo, ele não estava rompendo, tá vendo? Essa operação aqui, pessoal, é aquele tipo de operação segura de vocês fazerem. Por quê? Porque olha quantas confirmações eu tenho de que essa operação seria uma operação saudável. Eu tenho candle rompendo banda de Bollinger, primeira confirmação. Opa, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho candle rompendo aqui bandas de Bollinger, primeira confirmação. Candle tocando a minha marcação de H1, segunda confirmação. E o RSI estava encostando aqui embaixo também na minha linha inferior, na minha linha verde, também sem ficar rompendo, ele estava só encostando, que é o jeito mais saudável que a gente sabe para poder operar. Então, no mínimo duas confirmações, eu já sei que eu posso entrar na operação. Se eu tenho três, cara, top de linha. É uma operação que eu sei que eu tenho que entrar para ganhar ou para perder, porque o mercado está me dizendo 3 vezes que a minha análise está correta, tá bom? Então, agora que vocês entenderam o que é confluência, utilizem isso, pessoal. Utilizem todas as armas que vocês tiverem a favor de vocês. Tá bom? Porque quanto mais informações, quanto mais análises, quanto mais confirmações vocês terem para poder entrar numa operação, mais assertiva aquela operação vai ser. Então, imagina se essa vela aqui, que tocou rompendo banda de Bollinger, tocou sua marcação de H1 e ainda tocou no RSI, imagina se você vai perder uma operação dessa. Jamais. Você vai entrar, porque você já sabe que ali é uma operação segura de você fazer. Beleza? Então, repito. Vocês só vão pegar a operação, seja aqui no suporte ou lá em cima na resistência, quando vocês tiverem no mínimo duas confirmações, seja de banda de Bollinger, confirmando aqui com a sua marcação ou de H1 ou de H4, tá bom? O RSI, ele não é obrigatório, mas se ele estiver também confirmando, melhor ainda, mais assertiva ainda vai ser a sua operação, tá bom? Então, vamos seguir aqui o baile, ó. Aqui, eu tenho esse candle, ó, que ele tocou também bandas de Bollinger, ó, tocou banda de Bollinger superior,
ele já tocou a minha marcação de H4, então eu tenho mais aqui duas confluências, pessoal, ó. Tocou a região de H4, que eu sei que é uma região muito forte, eu já teria pego aqui, porque eu sei que é uma região muito forte, por se tratar de uma região de H4, tá? Tocou banda de Bollinger, tá? Então, eu já tenho aqui duas confirmações. E se vocês observarem, eu tenho mais uma confirmação ainda. Observem que essa daqui é a terceira vela do quadrante. Ou seja, lá, se você for pegar juntando a análise daquela primeira estratégia que eu passei para vocês, aqui eu tenho mais uma confluência ainda, tá? Abre aspas. Para operar essa estratégia, não precisa obrigatoriamente vocês praticarem a questão dos quadrantes, tá, pessoal? Só estou explicando isso para vocês, que se vocês fossem analisar aqui, seria mais uma confirmação ainda de que essa operação seria uma operação boa, tá? Juntando todo o conhecimento que nós já temos, que vocês já estão construindo até aqui, vocês teriam ainda mais uma análise a favor de vocês. Mas a questão dos quadrantes não é obrigatória nessas estratégias de banda de Bollinger. Se estiver coincidindo ainda com a terceira vela do quadrante, perfeito, melhor ainda, tá bom? Mas aqui, por exemplo, ó, a vela que tocou banda de Bollinger e tocou a marcação de H1 aqui em cima, ainda tocou a marcação de H4, foi a primeira vela do quadrante. Então, eu deixaria de pegar essa operação só porque foi a primeira vela do quadrante? Não. Então, esquece quadrante, tá? Eu só falei para vocês poderem entender melhor, mas eu não vou deixar de pegar. Por quê? Cara, tocou H4, rompeu banda de Bollinger, tocou H1. Cara, eu tenho 3 confirmações de que ali a vela vai retrair, tá bom? Então, eu não vou perder esse tipo de operação. Eu preciso de no mínimo 2. Tendo 3, pessoal, melhor ainda. Quanto mais confirmações vocês tiverem a favor de vocês, melhor ainda. Aí, observem o que aconteceu aqui, ó. Se eu colocar aqui uma linha vertical, nesse ponto aqui, ó, que foi exatamente o ponto... Ah, não, aqui eu não vou conseguir mostrar. Deixa eu mostrar com a setinha para ficar mais fácil. Se eu for analisar essa primeira vela aqui, ó, ela tocou banda de Bollinger, tá? Tocou a minha marcação de H4, mas aqui embaixo, ó, se eu for pegar aqui na direção dela, o RSI, ele tava rompendo um pouquinho, tá vendo? Ele não tava coladinho aqui na linha do jeito que a gente gosta. Mas eu vou deixar de pegar uma operação dessa? Não vou, porque eu já tenho 2 confirmações aqui. Então, lembrem-se, tendo 2 confirmações de retração, eu sei que eu já posso entrar naquela operação, beleza? Não obrigatoriamente o RSI tem que estar fazendo a mesma coisa, igual aqui, ó. Tocou H1, uma confirmação. Tocou banda de Bollinger, 2 confirmações. Tocou H4, 3 confirmações. Ah, Ana, mas o RSI estava rompendo aqui em cima. Não tem problema, eu já tenho ali 3 confirmações de que a operação seria boa para retração. Então, eu não vou deixar de pegar, tá bom? 2 confirmações é o que vocês precisam, no mínimo, tá? Quanto mais segura vai ser a operação de vocês. Na aula de gerenciamento, que é o que vocês vão aprender na próxima semana, eu vou ensinar vocês a gerenciar o capital de vocês. Então, tem entradas que são mais ou menos, vocês vão entrar com valor mais baixo. Tem entradas que eu tenho ali mais de 2 ou 3 confirmações, eu vou entrar com valor mais alto. Tem entrada que eu tenho 4 confirmações, cara, aí eu vou entrar com valor mais alto ainda. Então, com o tempo, vocês vão aprendendo a gerenciar o capital e o valor das entradas de vocês, para vocês conseguirem, de acordo com aquele nível de entrada, saberem se vocês vão aumentar ou diminuir a mão de vocês naquela operação, tá bom? Então, seguindo aqui, tá? Vamos ver o que acontece, ó. Aqui, eu não tive nenhum candle tocando ainda, nem aqui embaixo, não tocou banda de Bollinger inferior, tá? O meu toque ainda aqui chegou bem próximo, mas não chegou a tocar, tá? Então, aqui a gente não teria pego, porque ele não chegou a tocar, tá bom? E aqui pode ser que ele toque, vamos ver se vai rolar aí, não sei se vai dar tempo ainda durante a aula, mas acredito que não vai dar. Mas, ó, ele chegou bem próximo, tá vendo? Ó, ele chegou bem próximo. Se ele tocasse, se esse candle aqui que tá acontecendo, tocasse aqui essa banda de Bollinger, pessoal, seria uma operação boa também. Por quê? Tocou banda de Bollinger, tocou minha marcação de H1, tá? Tocou tudo. Aqui o RSI também tá tocando. Então, eu poderia pegar. Aqui vocês teriam só que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a vela já tá rompendo as 2 marcações, tá vendo? Então, eu teria que ter um pouquinho mais de cuidado. Aqui seria uma operação, por exemplo, que eu entraria com uma mão mais baixa se esse candle viesse buscar aqui, tá? Porque eu sei que
apesar daqui ser uma região boa, tá? Ele já tá nascendo, rompendo aqui essas regiões. Então, aqui eu pegaria meio que na amizade, só para não perder aquela operação, entendeu? Então, tipo, entraria com a mãozinha mais baixa. Mas quando você pega uma operação, exemplo aqui, pessoal, ó, vela nasceu longe, tocou H4, tocou banda de Bollinger, RSI perfeito. Cara, esse tipo de operação você sabe que você pode pesar a mãozinha, porque é aquela que vai dar bom, praticamente certeza, tá bom? Então, a estratégia é muito simples, pessoal, é só isso mesmo, é só isso. Eu vou mandar para vocês o passo a passo dela também, vou colocar o arquivo abaixo da aula, anexo também, para vocês poderem operar, mas é só isso, é adicionar a banda de Bollinger, adicionar a RSI, fazer as marcações de H1 e de H4 e operar a retração para a mesma vela, sempre no time de 5 minutos e sempre com expiração para a mesma vela. E aí vocês vão juntar agora com todo o conhecimento que vocês já têm, lá com as regrinhas de rompimento, junto com os macetes que eu já passei para vocês e vão adaptar. Ponto. Porque assim vocês conseguirão ter um resultado muito mais expressivo. E como as bandas de Bollinger e o RSI, eles conseguem te dar essa clareza aí, porque você consegue ver mais fácil as entradas, eu acredito que isso vai facilitar bem a vida de vocês, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham curtido esse operacional, tá? Lembrando que ele é só suporte e resistência básico, não operem pullback nessa estratégia, porque quando o mercado tá mais lateral, pessoal, o pullback ele não funciona, tá? Porque ele tende a voltar a andar aqui dentro, tá? Então, a gente não opera pullback nessa estratégia, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula. Um beijo!